com Milton Teixeira. Professor Milton, bom dia para você. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvinte. Professor que foi presenteado. Um beijo para nossa ouvinte Sandra. Ela deixou aqui 2 toalhas bordadas por conta do casamento do professor Milton Teixeira. Muito obrigado. Já tem a toalha, tá quase completa. Toalha, pirulito, professor lápis, Milton, caneta. Só falta o BMW, a casa na praia, o avião. Professor Milton, quando vai fazer os passeios, né? Logo voltaremos aos passeios físicos. Ele exige 200 toalhas. Agora são 198. Professor Enxoval tá chegando. Tá bom a coisa. Tá bom. Professor, o Andrei Martins, nosso ouvinte, que é do bairro de Paciência, na Zona Oeste, ele falou que lá tem um CIEP, né, uma escola chamada Jornalista Raul Riff. Quem foi o Raul Riff? Bom, o Raul Riff é homenageado em vários lugares. Ele foi um jornalista famoso. Por um acaso incrível, ele faria aniversário dia 8 de agosto agora. Ele nasceu de 8 de agosto de 1911 em Berna, na Suíça, filho de um suíço com uma brasileira, veio para o Brasil com 1 ano de idade. Na adolescência ele teve contato com o jornalismo lá no Rio Grande do Sul, quando trabalhou para Érico Veríssimo, que dirigia o jornal Pindorama. Depois ele desenvolveu a sua carreira, entrou para o Partido Comunista, tornou-se amigo de Luiz Carlos Prestes, esteve envolvido na intentona de 35, foi preso, depois foi solto, foi preso de novo, aí se refugiou, posteriormente acabou absolvido pelo governo Vargas. Curiosamente, depois ele trabalhou para o Getúlio Vargas, olha como é que são as coisas. E no Ministério do Trabalho ele conheceu João Goulart, onde se tornaram grandiosos amigos. Goulart o colocou como seu assessor e quando assumiu o poder, ele estava ao lado do presidente João Goulart, apresentou a Goulart o plano dos militares para derrubar o governo. Goulart não deu a mínima, dando a entender que conhecia tudo, que sabia tudo. Posteriormente, ele foi obrigado a se exilar, porque ele foi envolvido no ato, o ato institucional número 1. Depois ele voltaria ao Brasil em 68, continuando a sua carreira de jornalista, Jornal do Brasil e outros jornais também. Ele deixou um livro muito importante chamado Fazendeiro Jango no Governo, onde conta vários detalhes interessantíssimos do governo Goulart, que até então eram desconhecidos. Um deles esse, que o Goulart conhecia tudo sobre o golpe militar que estava sendo armado contra ele. O Raul Riff morreu em 1989, por isso essas homenagens, e ele é pai do famoso Tito Riff, que está aí vivo, atuante, economista. Ele foi vereador, deputado, secretário de governo no governo Brizola, de várias pastas, e até a época do governo Garotinho, ele ainda ocupava cargos no governo do estado do Rio de Janeiro. É também autor de vários livros e tudo mais. Tem outros filhos também, mas esse é o mais conhecido. Esse eu conheci até pessoalmente. Então, essa é a historinha assim, resumida do Raul Riff. E aliás, uma rua também muito importante ali no centro do Rio de Janeiro, né? Uma avenida no centro do Rio de Janeiro. Foi o Alexandre Magno que entrou em contato com a gente para falar da Henrique Valadares, professor. É uma avenida importante ali que corta o centro do Rio de Janeiro, né? Sim, ela foi aberta mais ou menos em 1918, quando se derrubou o Morro do Senado e fez ali a Praça da Cruz Vermelha e as ruas anexas, tudo mais. Henrique Valadares era piauiense, nascido em 1852, foi o 3º prefeito do Rio de Janeiro, de 1893 a 1895. E ele sucedeu Cândido Barata Ribeiro, que foi o 2º prefeito, que fez coisa pra caramba. Ele teve o apoio do Congresso. Ele foi responsável por muita coisa interessante. Primeiro, a criação do bairro de Copacabana, em 1892. E 2 anos depois, em 1894, a criação dos bairros do Leme e de Ipanema. Ele era um entusiasta da tecnologia, era a favor da expansão da linha de bondes elétricos e tudo mais. Ele largou o cargo em 1895. Naquela época, os prefeitos ficavam muito pouco tempo no poder. Ah, que saudade!
E somente em 1902 é que o Pereira Passos é que vai ficar 4 anos no poder, cumprindo um mandato assim completo. Mas naqueles tempos a política interferia muito e exigia a renúncia de prefeito. Na época o prefeito não era eleito, ele era indicado pelo presidente da República, ele formava junto com os ministros, não acontecia de ser substituído, como hoje você substitui um secretário de governo, uma coisa assim. Olha, foi nomeado prefeito do Distrito Federal pelo presidente Marechal Floriano. Floriano, ele foi o terceiro prefeito. Tomou posse em 1893. Foi sucedido pelo quarto prefeito, Cândido Furquim Werneck, que era de Vassouras. E aí, depois disso, teve o Pereira Passos, né? Ele canalizou, importante aí quem vê às vezes algumas canalizações, né, de águas pluviais, o serviço de bondes que hoje só existe. Começou ali, mas ainda não era o sistema separador. Mas começou com ele. Eram obras que praticamente não existiam no Império. Ninguém canalizava águas pluviais, ninguém canalizava esgoto. Era muito pouca coisa. Só depois é que a prefeitura assumiu isso para valer. Ele foi um iniciador, né? Foi um iniciador. Professor, algum próximo passeio para a gente colocar na lista aqui? Nós vamos fazer um passeio virtual, em princípio, né, no dia 28. Até a situação se normalizar, nossos passeios serão virtuais. E vai ser sobre os pontos turísticos da cidade. Esse passeio, para mim, vai ser muito importante. Vai ser no dia seguinte ao meu casamento, dia 27. Opa. Ou seja, acho que eu já vou passar a noite de núpcias aí na Band. Opa, fica à vontade, professor. Quem quiser os dados aí do casamento, as informações todas, tem um site na internet chamado iCasei. É só digitar Milton de Mendonça Teixeira ou 27 de agosto de 2020. Estão lá todos os dados, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e etc. Assim. Então fica aí a informação para os fãs interessados. Grande momento, grande momento. Espero receber muitas toalhas. Valeu, professor querido, um abraço para você. Um abraço, muito obrigado por tudo.